Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez na nossa sala de leitura. Antes de iniciar a nossa história, você sabe que eu sempre faço a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros. Os meus cabelos são cacheados e estão na altura dos ombros. Hoje estou vestida com uma blusa preta com uma estampa na frente e com uma jaqueta jeans. Bem, você tem um sonho? E o que você tem feito para realizar esse sonho? Está em busca de inspiração? Então se liga nessa linda história que eu vou te contar hoje. Vamos começar? Era uma vez uma menina chamada Bitita. Sua pele era negra como uma noite de luar. Seus olhos brilhantes como as estrelas e seus cabelos tão lindos como uma coroa de princesa. Ela nasceu em 1914 em Minas Gerais e era de uma família muito pobre. Mas isso não a tornava uma criança triste. Adorava brincar e tinha um sonho de estudar para aprender a ler os livros. Mas, naquela época, as crianças pobres não frequentavam a escola. Nosso país era um país muito diferente do Brasil que nós temos hoje, em que todas as crianças podem ir à escola. Bitita ajudava a mãe no sustento da casa desde muito pequena. Lavava roupas, passava, dobrava, trabalhava muito. Mas era a única maneira de ter mais alimento em casa. Um belo dia, a patroa de sua mãe disse assim: Bitita é uma menina muito esperta, eu vou colocá-la na escola. E foi o que ela fez. Nossa, a menina pulou de felicidade ao saber que iria para a escola. Finalmente, ela poderia aprender a ler aqueles livros que ela tanto desejava. Para o seu primeiro dia de aula, preparou o material com carinho, dobrou o uniforme com muito cuidado e passou a noite acordada imaginando aquele lugar encantado chamado escola. Mas, infelizmente, o que era um sonho tornou-se um pesadelo. Bitita sofreu discriminação na escola. As crianças a maltratavam por causa de sua cor de pele, por ter o cabelo crespo e por ser muito pobre. Mas com o tempo, ela parou de ligar para isso e se apaixonou pela leitura, pela escrita e fez do livro seu melhor amigo. Seu lugar preferido era a biblioteca. Adorava viajar através daquelas fascinantes histórias. Teve uma vez que aconteceu algo muito engraçado na escola. Bitita estava quietinha no canto, fazendo as suas atividades, quando a professora começou a fazer a chamada. Chamou o nome dos alunos em ordem alfabética, até que disse Carolina. Repetiu esse nome por mais 3 vezes, se levantou e foi bem pertinho de Bitita e perguntou por que ela não respondia a chamada. E foi assim que Bitita descobriu que, na verdade, se chamava Carolina. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus ficou por mais 2 anos na escola e teve que sair porque os seus pais, como eram pessoas muito pobres, precisavam mudar de cidade para procurar emprego. Então ela saiu da escola, mas junto com ela nasceu um grande sonho. O sonho de um dia se tornar uma grande escritora. Bem, nesse tempo, Carolina não deixou de gostar da leitura. Ela passava horas e horas lendo, deixava queimar a comida por causa dos livros e teve uma vez que até quase foi presa porque tinha sido acusada de bruxaria, só porque estava lendo o livro. Vê se pode. Bem, Carolina cresceu e foi morar em outra cidade. Ela foi de Minas Gerais até São Paulo andando.
Teve 3 filhos e o sustentava catando materiais recicláveis pelas ruas da cidade. Ela recolhia papéis, papelão, plástico e vendia. O dinheiro que ela ganhava com esses materiais, ela usava para sustentar os seus filhos. Mantinha a esperança viva em seu coração, apesar de ser muito, muito pobre. Do lixo, ela tirava roupas, sapatos e, às vezes, alimentos para os seus filhos. Além disso, levava para casa todos os livros que encontrava pelas ruas para ler. Ela escrevia poesias, provérbios e romances durante a madrugada. Sonhava com uma vida melhor, em que pudesse ter uma casa bonita e uma geladeira cheia de comidas gostosas. Eu tenho aqui o registro da Carolina Maria de Jesus junto com os seus livros. Vamos ver essa foto? Carolina Maria de Jesus está com os seus livros e essa é a casa dela. Esses livros não eram só de enfeite, não. Ela leu todos eles. A escrita a acalmava e a fazia relaxar. Tinha o poder de fazê-la esquecer a vida dura que levava. Muitas vezes faltava o pão e sapatos para os filhos. E lá no fundo de sua alma, sabia que um dia sairia daquela vida sofrida. Certo dia, um jornalista chamado Audálio Dantas foi até a favela em que Carolina morava. Essa favela se chamava Canindé. É uma favela de São Paulo que nem existe mais. Ele queria saber como é que aquelas pessoas ali viviam, o que elas faziam, se elas estudavam, como elas se comportavam. Ele foi andando até que chegou numa pracinha e viu ali uma mulher brigando com os adultos que estavam atrapalhando algumas crianças de brincar. E essa mulher gritava que se aqueles homens não saíssem daqueles brinquedos, que ela iria colocar o nome deles em seu livro. Ele ficou curioso e se aproximou da Carolina e perguntou que livro era esse. Então ela disse que escrevia, que tinha diários e que tinha um grande sonho de um dia se tornar escritora. Então ele pediu para ver esses escritos da Carolina e foi até a casa dela. Quando ele pegou todos aqueles manuscritos, ficou encantado com a escrita potente daquela mulher e prometeu que iria ajudá-la a se tornar uma grande escritora. Inicialmente, ela ficou assim um pouquinho desconfiada, mas resolveu confiar nesse jornalista e entregou toda a sua obra, todo o seu trabalho para ele. E sabe o que aconteceu? Ele publicou o livro de Carolina. E eu tenho aqui também uma foto da Carolina junto com o jornalista Audálio Dantas. Vamos ver? Os dois caminhando pela favela do Canindé. Observe bem o lugar onde Carolina Maria de Jesus vivia. Era esse lugar. Bem triste, não é? Ela levava uma vida muito sofrida, mas tinha muita esperança de que um dia sairia daquele lugar. Como eu disse, ele ficou encantado e ajudou Carolina a publicar o seu livro. E ao segurar o seu livro pela primeira vez, Carolina lembrou de quando era bitita, de quando sofreu discriminação, de quando sonhava em um dia ser escritora. Ela viu o seu grande sonho sendo realizado. Vamos ver uma foto da Carolina junto com o seu livro? Olha lá. Essa é a Carolina Maria de Jesus e o seu livro Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Ela foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes para a literatura nacional. Com a publicação de seu livro, Carolina Maria de Jesus conseguiu sair da favela, mas anos depois ela foi esquecida pelas pessoas. Entretanto, hoje, seus livros estão sendo redescobertos e são uma grande potência para a literatura nacional. E eu tenho aqui o livro da Carolina, esse livro, Quarto de Despejo,
O Diário de uma Favelada. É uma capinha diferente da capa que ela estava segurando, porque é um livro mais novo, é uma edição nova, mas é um livro maravilhoso e eu espero que você tenha a oportunidade de ler. Nesse livro, ela conta toda a história de vida, é um diário, na verdade, uma autobiografia, muito legal. E eu quero encerrar a história da Carolina, lendo uma poesia dela para você. Vamos lá? Muitas fugiam meu ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer? Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus eu vou morrer. E deixe esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Bem, esse livro da Carolina que eu mostrei a vocês é uma autobiografia, porque ela mesma escreveu a sua história de vida. E na aula de hoje, além dessa linda história, eu quero que você conheça outras biografias. Vamos ver? Malala, a menina que queria ir para a escola. Em outubro de 2012, Malala sofreu um atentado por talibãs ao sair da escola. Ela sempre gostou de estudar e recebeu incentivo de seu pai, que é professor, a ir à escola. Mas, por ser mulher, Malala corria riscos por frequentar a escola em um país onde mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. A história de Greta. Esta é a biografia não oficial de Greta Thunberg. Neste livro, você vai conhecer a história dessa jovem que está lutando para construir um mundo melhor e descobrir dicas de como você também pode mudar alguns simples hábitos e fazer a diferença. O Menino Nelson Mandela. É uma biografia romanceada que aborda com leveza assuntos como opressão, racismo, segregação e narra a trajetória da figura mítica do primeiro presidente negro da África do Sul. Clarice Lispector para meninos e meninas. Clarice rompeu com as regras literárias e abandonou uma vida de princesa para voltar à sua terra. Escrevia contos, novelas e crônicas enquanto seus filhos brincavam ao seu redor e tinha um cachorro louco que comia cigarros. Bem, eu espero que você tenha gostado muito da história da Carolina e dessas outras biografias que eu te mostrei. Mas antes de encerrar nossa aula, eu tenho o nosso bom e velho desafio. Vamos saber qual é? Desafio. Se inspire na história de Carolina Maria de Jesus e escreva sua autobiografia. Para quem não sabe o que é uma autobiografia, é a sua história. Você mesmo vai escrever a sua história. Tudo bem? Então, a nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado e te vejo no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até!